Eduardo Menezes, um empresário de destaque que havia construído uma vida de opulência no exterior, decidiu retornar ao Brasil sem avisar a ninguém, visando surpreender sua família. Era uma tarde quente de domingo quando ele estacionou seu carro de luxo em frente à modesta residência onde crescera, situada em um bairro sossegado de Campinas. Com flores em mãos e uma mala repleta de presentes, desceu do veículo com um sorriso no rosto, pensando: hoje ela irá sorrir como antes. Contudo, ao inserir a chave na fechadura, uma cena impactante o aguardava. Ele ouviu um grito vindo da sala. Por favor, não corte meu cabelo! A voz pertencia à sua mãe, Dona Celina, uma senhora cega de 78 anos. O coração de Eduardo congelou e, apressado, ele empurrou a porta para adentrar. O que encontrou o deixou sem fôlego. Dona Celina estava ajoelhada, em lágrimas, segurando uma mecha de cabelo nas mãos, enquanto Mariana, sua esposa, deslumbrante em um vestido vermelho, brandia uma tesoura levantada, pronta para cortar. O que está acontecendo aqui? Bradou Eduardo, com a voz trêmula. Mariana se virou assustada, tentando esconder a tesoura. Eu só estava ajudando sua mãe a se cuidar, amor. O cabelo dela estava enorme. Precisava ser cortado. Justificou-se. Dona Celina, ainda em pranto, apertava a mecha contra o peito e declarou: mentira. Eu pedi para ela não tocar. Era a única lembrança que eu tinha de você, meu filho. Eduardo permaneceu paralisado, incapaz de reagir, enquanto a cena diante de seus olhos se desenrolava de uma forma que jamais poderia imaginar. Já pensou em voltar para casa e encontrar sua própria mãe implorando para que não cortassem seu cabelo? Foi exatamente isso que lhe aconteceu. A razão por trás daquela situação o deixaria atônito, mas o que se seguiu foi ainda mais surpreendente e tocante. Permita-se acompanhar até o final, pois essa história tocará seu coração de uma maneira inesquecível. E compartilhe nos comentários de qual cidade você está assistindo a essa narrativa hoje. Quero saber até onde essa mensagem poderá chegar. Aquele momento simples, silencioso e cruel marcaria o início de uma verdade muito mais dolorosa do que Eduardo poderia imaginar. Ele permaneceu imóvel por alguns segundos, sentindo o coração pulsar forte. Aquela casa, que outrora exalava o aroma de bolo e café, agora parecia fria e silenciosa, como se algo ruim ali habitasse há muito tempo. Mariana, guarda essa tesoura, por favor, pediu ele, controlando a voz. Me explique com calma o que está acontecendo. Respirou fundo, ajeitou o cabelo e forçou um sorriso. Amor, você apareceu de repente. Eu planejava dar um banho na sua mãe e aparar as pontas do cabelo dela, que anda difícil. Juro que era apenas isso. Dona Celina, com as mãos tremendo, enxugou o rosto e, em um momento de tensão, declarou: não é verdade, meu filho. Pedi para ela não mexer no meu cabelo. É a única lembrança que tenho de você. Ela sabe disso. A atmosfera na sala tornou-se densa e Eduardo começou a notar detalhes que antes passariam desapercebidos. O tapete amontoado em um canto, uma xícara de chá pela metade, a cortina mal lavada e, sobre a mesa, uma pequena caixa com grampos e uma navalha rã antiga, como se tudo ali tivesse sido preparado às pressas. A impressão de que havia algo mais por trás da cena se instalou. Mãe, sente-se aqui. Ele puxou uma cadeira. Respira. Eu estou de volta. Agora estou aqui. Mariana cruzou os braços, visivelmente incomodada, soando e respondeu: Eduardo, você está sempre viajando. Sou eu quem cuida de tudo. Eu sei o que é melhor para ela. Ele, mantendo a firmeza, mas sem elevar a voz, retrucou: saber o que é melhor não significa humilhar, Mariana. Eu ouvi o pedido da minha mãe lá do portão. Isso não é cuidado. Ela mordeu os lábios, admitindo. Está certo. Eu exagerei, mas você precisa entender que é complicado. Ela não aceita enfermeira, não aceita ajuda. Estou sobrecarregada. Dona Celina, levantando o olhar para a nora,
expressou com dignidade. Eu aceito carinho, o que não aceito é grosseria. Eduardo respirou fundo, deixou a mala no corredor e começou a explorar a casa. Na cozinha, deparou-se com a geladeira quase vazia e no fogão, uma panela com arroz requentado. Ao entrar no quarto da mãe, encontrou um ventilador barulhento, uma colcha antiga e uma cadeira de rodas nova, mas encostada, sem uso. O contraste era doloroso e levantava-de a questão: como era possível que as coisas tivessem chegado a esse ponto? Mariana, por que a geladeira está quase vazia? Perguntou ao retornar para a sala. Porque estávamos esperando por você. Eu ia ao mercado amanhã e a cadeira de rodas foi comprada, mas não foi utilizada. Ela prefere andar com a bengala. Fica implicando. A preocupação de Eduardo crescia à medida que ele se agachava ao lado da mãe. Mãe, está faltando comida? A senhora tem passado fome? Eu como o que tem, meu filho, respondeu Dona Celina em um murmúrio. Às vezes o prato chega frio, mas eu como. Não quero dar trabalho. Mariana interveio, visivelmente irritada. Chega, Celina, você fala como se eu fosse um monstro. Eu cuido da casa, preparo tudo, limpo e ainda trabalho. Não é fácil. Eduardo voltou-se para a esposa, sentindo sua paciência se esgotar. Eu sei que não é fácil, mas respeito não é favor, é obrigação. O telefone tocou na cozinha e Mariana apressou-se em atender, falando em um tom baixo, quase como um sussurro. Eduardo notou a mudança na expressão dela e franziu a testa. Quando ela retornou, exibia um nervosismo palpável. Vou ao quarto buscar sua mala, afirmou de maneira ríspida. Deixe a mala, fique aqui, precisamos conversar, insistiu Eduardo, em um tom firme, sem gritar ou disfarçar. Dona Celina, nesse momento, segurava o cabelo com a mão direita, como se fosse uma barreira protetora. Ele se levantou e se dirigiu à janela, abrindo as cortinas. A luz do dia invadiu o ambiente, revelando o pó acumulado nos móveis e um quadro pendurado de forma torta na parede. Era uma foto antiga dos três, capturando o início do casamento. Um retrato repleto de promessas. Voltou-se para a mãe, questionando-se desde quando aquilo estava acontecendo. Procurou as palavras certas, indagando-se se tudo isso realmente estava se desenrolando. Dona Celina hesitou, enquanto o tic-tac do relógio na sala marcava os segundos, quebrando-lhe o silêncio constrangedor. Eu não queria te preocupar. Você sempre tão ocupado, distante, mas nos últimos meses a situação piorou. Às vezes ela diz que você tem vergonha de mim, que você só manda dinheiro para se livrar. Mariana não se conteve e respondeu: eu nunca disse isso dessa forma. Não precisa gritar, retrucou Eduardo com frieza. Um silêncio pesado se instalou e Eduardo fixou o olhar. Vou contratar uma cuidadora e a partir de agora tudo mudará. Mariana, controlando a voz, afirmou: cuidar da sua mãe eu aceito, mas a cuidadora só estará aqui se eu aprovar. Esta casa também é minha. Esta casa é o lar onde minha mãe vive. Farei o que for melhor para ela, disse Eduardo, sem elevar a voz. Mariana mordeu os lábios e silenciou, enquanto Eduardo se voltou para a mãe. Mãe, a senhora realmente quer manter esse cabelo longo? Quero, meu filho. É como se eu me lembrasse de você, criança, correndo pela casa. Eu acariciava seu cabelo e dizia: meu pequeno guerreiro. Quando tocaram no meu cabelo hoje, parecia que estavam apagando nossa história. Eduardo sentiu o coração apertar. Ninguém irá apagar nada. Pegou o celular e ligou para André, seu amigo de infância e médico do bairro. André, preciso de você aqui agora. Minha mãe está fragilizada. Naquela noite, a casa mergulhou em um silêncio profundo. Mariana se isolou no quarto, enquanto Eduardo permaneceu na sala, observando a mãe cochilar na poltrona, onde passava a maior parte do tempo. A luz suave do abajur iluminava seu rosto delicado, e por um momento ele se lembrou da infância, quando dormia com a cabeça em seu colo,
ouvindo histórias e sentindo o aroma do bolo de fubá assando no forno. O tempo parecia ter parado naquele instante. Dona Celina, mesmo sem enxergar, ainda conservava a mesma doçura no rosto, mas novas marcas se faziam visíveis, não apenas de idade, mas de uma tristeza profunda. Eduardo se agachou mais uma vez ao lado da mãe. Desculpe por ter demorado tanto para voltar. Você está aqui, meu filho. Isso é o que importa, respondeu ela. Entretanto, o telefone soou novamente no corredor e Mariana atendeu com a voz baixa e apressada. Eduardo percebeu um murmúrio e, em seguida, ouviu a frase: Ele chegou, depois eu explico. A incerteza se instalou em sua mente. Quem estaria do outro lado da linha e por que parecia haver um segredo oculto naquela casa, escondido atrás de portas e palavras truncadas? A partir daquele instante, Eduardo respirou fundo e fez uma promessa a si mesmo. Nada mais passaria despercebido. O conflito estava apenas começando, e a verdade, quando chegasse, não poupava ninguém. Quero avaliar tudo: alimentação, pressão, remédios e me indique uma cuidadora de confiança, afirmou Eduardo. Estou indo, respondeu o amigo. Mariana arregalou os olhos preocupada. Vai trazer gente de fora para se meter na nossa casa. Vou trazer pessoas do coração da minha mãe, retrucou Eduardo decidido. E mais, a partir de hoje, vou passar um tempo no Brasil. Quero ajustar os negócios. Desejo estar presente. Dona Celina segurou a mão do filho e, com um olhar preocupado, disse: Eduardo, não brigue. Eu só quero paz. Ele respondeu com firmeza: A paz vai voltar, mãe. E se houver alguma verdade que eu precise saber, eu a descobrirei. Então Mariana, percebendo a detenção, sugeriu: Já que você quer tanto, amanhã cedo a gente conversa de novo. Agora vou preparar um café. Faça, por favor, pediu Eduardo, do jeito que a mãe gosta, coado na hora com açúcar mascavo. Eu sei como ela gosta, respondeu Mariana, virando-se. Quando a mãe acordou, notou a presença do filho. Eduardo, ainda está acordado, meu filho? Perguntou, estendendo a mão até tocar o braço dele. Estou, mãe. Estava aqui lembrando da senhora e de como tudo era diferente. Diferente para melhor, né? Ela disse, sorrindo, tentando suavizar o clima. Eduardo baixou a cabeça e, com um tom de reflexão, respondeu: Eu não sei, mãe. Às vezes penso que o dinheiro me afastou das coisas que realmente importavam. Ela permaneceu em silêncio por um momento e, em seguida, falou suavemente: Você fez o que achou certo. Quis vencer na vida, dar orgulho a mim e conseguiu. Sempre soube que você se tornaria alguém importante, mas interrompeu a frase com a voz embargada. Ser grande também é saber voltar para casa e ouvir o coração. Eduardo segurou a mão dela e expressou sua frustração. Eu deveria ter voltado antes. Não diga isso, meu filho. Eu nunca precisei de muito. Apenas queria ouvir você entrando pela porta de vez em quando. O som do seu "Oi, mãe" já me bastava. Essa lembrança a fez sorrir por um instante, mas logo o sorriso se apagou. Ela começou a narrar sua história, relembrando o momento em que a visão a abandonou. Tudo aconteceu de forma tão súbita, Eduardo. A princípio, comecei a enxergar tudo turvo. Os médicos diagnosticaram catarata, mas logo surgiram problemas com a pressão alta. Ah, diabetes, e eu não quis te preocupar, já que você estava em outro país, repleto de responsabilidades. Mariana dizia que eu não deveria ser um fardo. Ela realmente disse isso? Eduardo questionou surpreso. Sim, afirmou que o estresse poderia te prejudicar, que eu precisava ser forte. Eu tentei, mas a cada dia sem ouvir sua voz, parecia que o mundo se tornava um pouco mais sombrio. Eduardo respirou profundamente, sentindo o peso da culpa. Você deveria ter me contado. Eu teria trazido os melhores médicos. O dinheiro pode comprar muitas coisas, filho, mas não a presença. Eu só desejava o aroma do café sendo coado e a sua risada à mesa. Isso já me faria enxergar novamente.
Um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Eduardo fixou o olhar no quadro antigo pendurado na parede, onde os três sorriram no dia do casamento, e uma lágrima escorreu sem que ele se desse conta. Mãe, a senhora enfrentou tudo isso sozinha? Sozinha não. Eu tinha Deus e a lembrança de você. Eu mantinha meu cabelo longo porque, ao tocá-lo, parecia que ainda era você pequeno, deitado em meu colo. Era a minha forma de te manter por perto. Eduardo encostou a testa na mão dela, emocionado. Eu prometo, mãe, nunca mais deixarei a senhora sozinha. Eu confio em você, meu filho. Mas há algo que você precisa saber. Ela começou a falar, hesitando. Desde que você partiu, muitas coisas mudaram aqui dentro. Coisas que eu preferia que você não descobrisse dessa maneira. O que aconteceu, mãe? Ele perguntou, preocupado. Ela respirou fundo. Ainda não é o momento de te contar. Você verá com seus próprios olhos. Antes que ele pudesse insistir, o som do café sendo preparado na cozinha interrompeu aquele instante. Na manhã seguinte, o sol entrou timidamente pela janela da sala, e o aroma do café fresco preenchia o ambiente, criando uma atmosfera mais leve na casa. Dona Celina estava sentada à mesa, penteando calmamente o cabelo longo e branco, como fazia diariamente. Enquanto isso, Eduardo preparava o pão e espalhava manteiga, tentando manter a situação descontraída. Mariana apareceu na porta da cozinha vestindo um robe de seda, com o cabelo solto e um sorriso forçado. Bom dia, disse ela com um tom suave. Dormiram bem? Sim, dormimos, respondeu Eduardo, esforçando-se para preservar a harmonia. Venha tomar café conosco. Ela se aproximou, serviu-se de café e lançou um olhar para Dona Celina. Espero que a senhora tenha tido uma noite tranquila, Dona Celina. Ontem foi um mal-entendido, respondeu a idosa, balançando a cabeça sem dizer mais nada. O silêncio que se seguiu tornou-se opressivo, e Eduardo, percebendo a tensão no ar, decidiu quebrar o clima. Mariana, ontem foi um dia complicado, não quero discussões. Vamos conversar com tranquilidade. Concordo, respondeu ela, levando a xícara de café aos lábios. Mas quero deixar claro que faço o que posso. Desde que sua mãe adoeceu, eu tenho mantido a casa de pé. Eduardo a fitou, tentando compreender suas palavras. Agradeço de coração por isso. No entanto, a maneira como percebi as coisas me deixou alarmado. Mariana bateu a xícara com força na mesa. Você se assusta com facilidade, Eduardo. Você não vive aqui, passa meses fora, manda dinheiro e acha que isso resolve tudo. Dona Celina, envergonhada, abaixou a cabeça diante da discussão. Eduardo respirou fundo, tentando manter a calma. Reconheço que errei ao me afastar, mas o que vi ontem não foi cuidado, foi desrespeito. Mariana virou-se para ele, ferida e orgulhosa. Você está insinuando que sou mentirosa? Sempre cuidei da sua mãe. Lembra da vez em que ela passou mal à noite? Fui eu quem a levou ao hospital e passei 2 noites sem dormir ao seu lado. Dona Celina, com um tom sereno, interveio. É verdade, ela ficou comigo, mas isso aconteceu porque o médico disse que se eu ficasse sozinha, poderia piorar. A tensão aumentava e o ar parecia denso. Enquanto isso, Mariana começou a cantar baixinho, como se nada estivesse acontecendo. Eduardo a observou por um instante, pensando: que tipo de segredo é esse que até minha mãe teme revelar? O passado de Dona Celina não era apenas uma narrativa de luta, mas também um reflexo que começava a expor as feridas deixadas pelo seu sucesso. Naquela madrugada silenciosa, Eduardo percebeu que, por vezes, a pior cegueira não é a dos olhos, mas a do coração. Ele se sentou novamente, exausto, enquanto Dona Celina acariciava seu braço. Não brigue com ela, filho. Às vezes o coração das pessoas pesa internamente e elas não sabem como expressar, disse ela. Ele concordou com um: eu sei, mãe, mas algo não está certo. Ontem ela recebeu uma ligação e sussurrou que explicaria depois. Dona Celina murmurou: eu ouvi.
Ela tem recebido telefonemas quase todos os dias, sempre às escondidas. A incerteza crescia dentro dele, como uma pedra no estômago, e Eduardo precisava desvendar o que estava lhe acontecendo, mas não queria precipitar-se. Naquela tarde, decidiu sair para comprar flores e algumas coisas que faltavam na casa. Ao retornar, avistou Mariana na varanda, ao telefone. Assim que ela o percebeu, virou-se rapidamente. Era apenas a minha amiga Carla, esclareceu antes que ele pudesse questionar. Eduardo a observou, mas a desconfiança já havia se instalado em seu coração. Durante o jantar, o ambiente estava tenso. Mariana tentava manter a compostura, mas os olhares trocados e as palavras contidas revelavam que nada estava certo. Dona Celina, em silêncio, mal tocava na comida. E antes de se retirar, falou lentamente, fixando o olhar no filho. Eduardo, às vezes o que mais machuca não é o que se diz, mas o que se oculta. Ele a beijou na testa e respondeu: Pode ter certeza, mãe. Vou descobrir o que estão escondendo. Eduardo percebeu que o tom da esposa carregava algo além de irritação. Havia ressentimento, talvez cansaço, mas também uma sombra de culpa. Mariana, começou ele, tentando ser mais sereno. Sei que não é fácil conviver com alguém doente. Eu deveria ter te apoiado mais, mas o que eu realmente quero entender é quando meu cuidado se transformou em raiva. Mariana desviou o olhar e respondeu: Não sei. Talvez no dia em que percebi que você a amava mais do que a mim. A frase cortou o ar como uma lâmina e Dona Celina ergueu o rosto surpresa. Mariana, o amor de mãe não compete com o amor de esposa, minha filha. Compete sim, ela exclamou, porque tudo que faço é julgado por ela. Nunca fui boa o bastante. E você, Eduardo, sempre a defendeu, mesmo sem saber o que acontece aqui. Diante disso, Eduardo se levantou, sua voz firme. O que está acontecendo aqui, Mariana? Me conte. O que eu não sei. Ela hesitou, os olhos cheios de lágrimas, mas conseguiu se controlar. Nada, esquece, só estou cansada. Mariana saiu da cozinha batendo o copo na pia e o estrondo ecoou pela casa. Nos dias seguintes, Eduardo começou a observar a rotina do lar com mais atenção, acordando cedo e escutando os movimentos sem fazer barulho. Era como se cada som dissesse mais do que as palavras. Numa dessas manhãs, ouviu a voz de Mariana, impaciente, vindo da cozinha. Vamos, dona Celina. Já falei que é para tomar o remédio antes do café. A mãe respondeu suavemente. Prefiro tomar depois, filha. Estômago vazio me faz mal. Quem manda aqui sou eu, disse Mariana, ríspida, batendo o copo sobre a mesa. Eduardo sentiu a raiva borbulhar e, levantando-se, entrou na cozinha imediatamente. Mariana, o que está acontecendo? Ela se virou surpresa, mas tentou disfarçar. Ah, amor, é que sua mãe está teimosa. Eu só estava insistindo para que ela cuidasse da saúde. Dona Celina, em silêncio, apenas abaixou a cabeça. Aproximando-se da mãe, Eduardo falou com suavidade. Mãe, tome o remédio quando se sentir à vontade. Ninguém precisa te pressionar. Mariana, cruzando os braços, disparou. Claro, agora tudo o que faço está errado, não é? Essa cena era apenas o início de uma série de pequenos gestos que Eduardo começava a notar. A cada dia, ele percebia como Mariana soltava suspiros profundos sempre que precisava ajudar a sogra, deixava a comida esfriar e desligava o rádio que ela apreciava. O lar, que antes era um refúgio de tranquilidade, agora se tornara um verdadeiro asilo. Em uma tarde de quarta-feira, Eduardo decidiu voltar mais cedo do trabalho e encontrou a mãe sentada sozinha na varanda com um olhar distante. Está tudo bem, mãe? Perguntou ele. Está sim, meu filho. Apenas um pouco cansada, respondeu ela. Ah, senhora, comeu alguma coisa? Comi, sim, um pãozinho e café frio. Ele notou migalhas no prato e confirmou que o café estava realmente gelado. Logo após, Mariana apareceu, arrumando o cabelo.
Ah, você chegou! Ia esquentar agora o café da sua mãe. Eduardo olhou para o relógio e percebeu que já passava das 3 da tarde. Ela tomou café às 7 da manhã, comentou. Mariana, eu me atrasei com as tarefas da casa. Ele assentiu, mas por dentro sabia que aquilo não era apenas desleixo, era desinteresse. Como será que essa situação se desenrolará? À noite, quando todos já estavam dormindo, ele entrou no quarto da mãe para cobri-la e percebeu que o cobertor era fino, enquanto o frio da rua penetrava pela janela. Pegou um cobertor mais grosso de seu próprio quarto e o colocou sobre ela. Dona Celina, meio acordada, segurou a mão do filho. Se você está apreciando essa história e deseja mais narrativas assim, deixe seu like, pois isso ajuda muito e demonstra que você quer continuar acompanhando histórias impactantes e emocionantes como esta. Eduardo compreendeu que a situação em sua casa não se resumia apenas à tristeza, mas a um abandono camuflado pela rotina. Naquela noite, percebeu que o amor, quando negligenciado, apodrece no silêncio. O cenário de abuso que antes se ocultava entre as paredes agora se apresentava a ele de forma clara, dolorosa e impossível de ignorar. Contudo, o que ele ainda não sabia era que o pior estava por vir. No dia seguinte, Eduardo telefonou para o amigo André, o médico, pedindo que ele fosse examinar sua mãe, pois suspeitava que ela não estava tomando os remédios adequados. Claro, passo aí pela manhã, respondeu o amigo. Na manhã seguinte, André avaliou Dona Celina e informou a Eduardo que a pressão dela estava elevada e que o medicamento que ela estava utilizando estava incorreto. Esse medicamento é para outro tipo de pressão, confirmou André, revelando que alguém havia alterado a receita. Mariana, que estava ao seu lado, arregalou os olhos e afirmou que apenas adquiriu o que o farmacêutico havia recomendado. Eduardo sentiu seu corpo congelar ao ouvir isso. Você descartou a receita antiga? Questionou. Joguei fora, respondeu Mariana, hesitando. Pensei que não fosse mais necessária. André lançou um olhar preocupado para Eduardo e balançou a cabeça. Após a saída de André, Eduardo fechou a porta do cômodo e encarou Mariana, expressando sua indignação. Você quase causou a morte da minha mãe. Mariana, visivelmente abalada, retrucou que foi um erro. Erro é deixar o leite ferver, não substituir o remédio de uma idosa cega, respondeu Eduardo com firmeza. Mariana começou a chorar, desabafando que estava exausta e que cuidar de Dona Celina era uma tarefa árdua. Eu não suporto mais ver essa casa estagnada no tempo, disse ela, revelando seu desespero. Esta casa parou porque perdeu a alegria na alegria, retrucou Eduardo, enfatizando a fonte do problema. E sabe quem levou a alegria embora? O desrespeito. Em um momento de raiva, Mariana saiu correndo para o quarto, batendo-lhe a porta com força. Eduardo permaneceu sozinho, com a respiração pesada. Ele então retornou ao lado da mãe, que, mesmo sem enxergar, parecia captar tudo ao seu redor. Eu ouvi, filho, disse Dona Celina, demonstrando que, apesar da escuridão, a conexão entre eles permanecia viva. Sinto muito, mãe, respondeu Eduardo. Eu deveria ter estado aqui. Não se culpe, disse ela. Às vezes, Deus permite a ausência para que possamos perceber o que realmente importa. Eduardo segurou a mão dela e questionou se ela ainda acreditava na capacidade de mudança das pessoas. Sempre acreditei, mas às vezes a transformação vem acompanhada de dor, respondeu Dona Celina. Já era noite quando Eduardo a viu sentada à beira da cama, penteando os cabelos com o mesmo cuidado de sempre. Os fios brancos deslizavam como prata sob a luz amarelada do abajur, enquanto ela passava o pente devagar, parecendo dialogar com cada mecha, como se conversasse com um pedaço de sua própria alma. Eduardo ficou na porta, observando em silêncio. Mãe, por que esse cabelo é tão importante para Dora Senhora? Perguntou ao se aproximar. Ela sorriu, com aquele sorriso cansado,
porém repleto de ternura. Ah, meu filho, esse cabelo é a minha história. Cada fio aqui guarda um fragmento da vida que vivemos juntos. Ele recordou como, quando era pequeno, adorava brincar com o cabelo dela, dizendo que ela parecia uma princesa. Ele riu, emocionado. Eu lembro. A senhora fazia trança e dizia que era a trança da sorte. Dona Celina assentiu. Exato. E quando perdi a visão, esse cabelo se tornou meu espelho. Eu o tocava e recordava o tempo em que via o seu sorriso, o tempo em que a vida ainda tinha cor. Eduardo sentou-se ao seu lado, curioso. E a Mariana sabia disso? Sabia, respondeu Dona Celina. Eu compartilhei com ela em um dia em que estávamos saboreando um café. Confessei que não desejava cortar, que era tudo que me restava de belo. Ela fez uma pausa e Eduardo percebeu que, embora sua mãe permanecesse em silêncio, ela não parecia satisfeita com a conversa. Então foi por isso que ela decidiu cortar, não é? Para te ferir de verdade? Eduardo indagou, sentindo um aperto no peito. Talvez, respondeu a mãe de forma serena. Às vezes as pessoas não conseguem suportar ver o que amamos, pois não compreendem o significado que aquilo possui. Um silêncio prolongado se instalou entre eles. Eduardo observava no movimento lento do pente nos cabelos da mãe, e parecia que o som do plástico deslizando nos fios narrava uma história própria. Dona Celina prosseguiu, com a voz suave. Eu guardei uma mecha, sabia? Quando perdi a visão, cortei um pedacinho e amarrei com um laço azul. Conservei dentro de uma caixinha. É o meu tesouro. Um dia, quando você voltasse, eu ia te mostrar. Intrigado, Eduardo perguntou: Onde está essa caixinha? No fundo da minha gaveta, dentro de um lenço antigo. Ele se levantou, abriu a gaveta e encontrou a caixinha simples de madeira desgastada, com um laço azul desbotado. Ao abrir, deparou-se com a mecha de cabelo cuidadosamente enrolada, como uma relíquia. Eduardo passou os dedos sobre o laço e sentiu o peso da saudade. Mãe! Sua voz falhou. Isso é mais bonito do que qualquer presente que já recebi na vida. Ela sorriu e respondeu: Esse cabelo é a lembrança de quando eu ainda podia te enxergar. Agora, ao tocá-lo, eu te vejo do mesmo jeito, pequeno, sorridente, dizendo que ia mudar o mundo. Ele segurou firme a mão dela, compartilhando um momento de conexão profunda. E eu mudei, mãe, mas não da maneira certa. Fui longe demais e esqueci de olhar para o que realmente importava. Dona Celina acariciou o rosto do filho, e aquela noite ficou gravada na memória de Eduardo, marcando-o pela primeira vez em anos. Sentado no chão, encostado na cama da mãe, ele ouviu as recordações que ela compartilhava. Era uma narrativa simples de tempos difíceis, mas repleta de amor. Enquanto ela penteava os cabelos brancos e falava de saudade, Eduardo compreendeu que o cabelo não era vaidade, mas um símbolo de memória e resistência, o fio que unia mãe e filho através do tempo. Quando a mãe adormeceu, ele guardou a caixinha com todo o cuidado, prometendo a si mesmo que ninguém mais tocaria nela. Contudo, o destino, silencioso e cruel, ainda tinha planos de testar essa promessa. A tarde caiu pesada, trazendo um céu cinzento que parecia quase tocar o telhado. Eduardo se esforçava para manter a rotina da casa sob controle. Ele colocou água para ferver, organizou os remédios da mãe em uma caixa disposta por horários e abriu as janelas para que o vento pudesse entrar. No entanto, o ar parecia estagnado, como se a casa estivesse prendendo a respiração. Dona Celina estava acomodada na poltrona, penteando os cabelos lentamente, quando Mariana entrou na sala com passos decididos, segurando um estojo de metal nas mãos. Com uma atenção exagerada, abriu-o sobre a mesa, revelando uma tesoura de lâmina longa, pentes, um borrifador e um pano branco cuidadosamente dobrado. Vamos resolver isso de uma vez, declarou Mariana sem rodeios.
Esse cabelo dá trabalho. A cada instante embaraça e cai no chão. Eu vou cortar. Será melhor para todos. Dona Celina estremeceu, protegendo os fios com ambas as mãos. Já disse que não quero. Por favor, Mariana, não faça isso. A nora, impassível, retrucou: Não se trata de querer, é uma questão de necessidade. Você passa a noite toda mexendo nesse cabelo. O que será que acontecerá a seguir? A casa parece um salão e Eduardo está sempre ocupado, o que impede que ele fique aqui te paparicando. Neste momento, ele apareceu no batente da porta, ouvindo as últimas palavras. Eu estou aqui e já disse que não vai cortar. Mariana fitou o marido e o silêncio tornou-se um desafio. Você só complica, Eduardo. Eu cuido da casa como posso. Se você vai ficar, ótimo. Mas se não vai, me deixe fazer o que precisa ser feito. O que precisa ser feito, Mariana, não é ferir a dignidade da minha mãe. Ela pegou a tesoura e se aproximou por trás da idosa. O toque frio do metal encostou nos fios brancos e Dona Celina soltou um pequeno grito reflexivo. Por favor, não! O som atingiu Eduardo como uma faca. Agora me conta, você também guarda alguma lembrança simples que tem um valor enorme para você? Quero saber nos comentários. Em um impulso, ele avançou e segurou o punho de Mariana no ar, fazendo o pene no brilho da tesoura tremer entre os dois. Por um instante, nenhum dos três respirou e o mundo se concentrou naquele gesto suspenso. Solta, disse Eduardo, em um sussurro. Mariana tentou puxar o braço, seu rosto avermelhando de raiva e vergonha. Você está me tratando como se eu fosse uma criminosa. Estou te impedindo de cometer uma crueldade, respondeu ele com firmeza, sem elevar a voz. O borrifador escorregou da mesa e caiu no chão, espirrando água no tapete. O barulho seco foi como um estalo que quebrou o transe. Eduardo soltou o punho dela com controle, virou a tesoura para o cabo e aguardou no estojo, fechando-o com um clique que ecoou pela sala. Dona Celina respirava com dificuldade, as mãos ainda segurando os fios de cabelo junto ao peito. Ele se agachou à sua frente. Está tudo bem, mãe. Ninguém vai tocar no seu cabelo. Eu só fiquei assustada, murmurou a idosa, a voz embargada. Quando a lâmina encostou, voltei aos dias em que eu precisava pedir permissão até para sentir dor. Eduardo apertou as mãos dela, aquecendo-as entre as suas. Isso já passou. Aqui ninguém controla suas memórias nem seu amor. Mariana, por outro lado, deu 2 passos para trás, o olhar perdido, como se buscasse uma saída entre os móveis. Vocês estão exagerando. Eu apenas quis ajudar. Sempre ajudei. Ajudar sem escutar não é ajuda, retrucou Eduardo. É controle. Nesse momento, o telefone na sala vibrou sobre na estante, interrompendo a tensão. Mariana virou-se abruptamente e atendeu antes que ele pudesse perceber. A voz dela saiu baixa, mais tensa do que íntima. Depois eu falo, agora não dá. Desligou rapidamente, notando pelo olhar do marido. Era a Carla. Já disse. Certo, respondeu Eduardo sem entrar em discussão. A partir de hoje, não haverá mais improvisos com minha mãe, nem remédios trocados, nem comida fria, nem tesoura apontada. Contratei uma cuidadora que começa na manhã de manhã e rearranjei meus compromissos. Vou ficar. Mariana mordeu o canto do lábio, lutando com algo interno. Você vai transformar esta casa em um hospital? Vou transformar esta casa em um lar, respondeu ele. Um vento forte bateu nas janelas. A cortina se ergueu e, por um instante, a luz cinzenta inundou a sala. Nesse clarão, 2 coisas se tornaram evidentes para Eduardo: o tremor nos dedos da mãe e a sombra fixa nos olhos de Mariana, uma sombra que não era apenas cansaço. Havia algo mais ali, um segredo que insistia em se manifestar entre frases interrompidas e ligações em plena tarde. Ele caminhou até a mesa e, com toda a calma do mundo, pegou o pano branco que Mariana havia trazido. Esse pano é para quê? Indagou ele. Para não sujar o chão, respondeu ela de forma seca.
Eduardo dobrou o tecido com cuidado, como se encerrasse um ritual, e o colocou no fundo do estojo. Em seguida, empurrou o estojo para dentro do armário da cristaleira e trancou a porta com a pequena chave esquecida na gaveta. Guardou a chave no bolso e declarou: Hoje não há corte. Hoje há respeito, completou ele, voltando-se para as duas. Ao ouvir isso, Mariana baixou a cabeça, segurando as lágrimas. Quando finalmente falou, sua voz já não era afiada, mas cansada. Eu queria que vocês compreendessem. Às vezes me sinto tão sozinha aqui. Dona Celina ajeitou o chale nos ombros com ternura e disse: Sozinha, filha. A gente permanece quando opta por silenciar o coração. Nenhuma resposta veio e o relógio na parede anunciou a meia hora com um toque seco. Eduardo respirou profundamente e sugeriu: Mãe, vamos ao quarto. Vou preparar um chá de camomila para você. Ele ajudou o dono da ronda e ajudou a se levantar. Antes de sair, lançou um último olhar para a sala, mas não malvalando para na tesoura trancada, o tapete úmido, a janela aberta, e percebeu que aquele era o momento que separava o antes do depois. Como uma fotografia onde a dor ainda é visível, mas o futuro já começa a despontar no canto da imagem. No corredor, Dona Celina murmurou como se estivesse compartilhando um segredo. Meu filho, agradeço por ter chegado na hora certa. Eduardo segurou o braço da mãe, conduzindo-a com firmeza. A partir de agora, não chego mais tarde, e se a verdade estiver por aí, ela vai se revelar. Quando isso acontecer, enfrentaremos juntos. Atrás deles, Mariana ficou sozinha na sala. Passou a mão pelo rosto, respirou fundo e encarou a porta da cristaleira trancada. Não era a tesoura que a incomodava, mas a chave que estava no bolso de Eduardo e tudo o que essa chave representava a partir daquele momento. O dia amanheceu em um silêncio profundo e a cuidadora indicada por André, uma senhora de meia idade chamada Teresa, chegou cedo. Seu olhar sereno e suas mãos firmes eram de quem já suportou muito ao longo da vida. Eduardo a recebeu na porta e apresentou-a à mãe, que sorriu ao ouvir a nova voz. Seja bem-vinda, minha filha, disse Dona Celina, tocando a mão da mulher. Faz tempo que não sinto alguém falar com tanta calma dentro desta casa. Mariana observava à distância, com os braços cruzados, pensando: espero que ela saiba o que está fazendo. Não quero ninguém atrapalhando minha rotina. Eduardo, sem desviar o olhar da esposa, respondeu: A partir de agora, a rotina é da minha mãe. Durante a manhã, Teresa arrumou o quarto, trocou os lençóis e preparou um café que inundou a casa com o aroma da infância. Dona Celina, animada, pediu que o filho se sentasse um pouco com ela para ouvir música. Enquanto o rádio tocava um bolero antigo, Eduardo sentia o tempo se suspender, redescobrindo a própria mãe após anos de ausência. Por outro lado, Mariana parecia cada vez mais irritada, transitando de um cômodo a outro e fechando portas com força. À tarde, Eduardo saiu com Teresa para comprar remédios, deixando Mariana sozinha em casa. Nesse momento, como se libertasse algo que guardava há tempos, ela pegou o celular e fez uma ligação rápida. Ele não vai mais viajar. Vai ficar aqui o tempo todo. Sim, será difícil seguir em frente. Quando Eduardo retornou, deparou-se com Mariana, o rosto lavado e os olhos avermelhados. O que aconteceu? Indagou ele. Nada, apenas estou cansada. Esta casa me sufoca. Eduardo a fitou de maneira severa, percebendo que a verdade estava se revelando cada vez mais. E quando tudo isso vier à tona, desejo que você tenha coragem de encarar meus olhos. Ela não respondeu, limitando-se a subir as escadas e fechar a porta do quarto com força. Naquela noite, Eduardo decidiu verificar como estava sua mãe e a encontrou chorando em silêncio. Mãe, você está sentindo dor? Perguntou ele. Não, meu filho, é um outro tipo de dor. Ela respirou fundo e continuou. Você se lembra do dia em que seu pai partiu? Eduardo permaneceu em silêncio, pois era uma lembrança distante, mas que ainda trazia dor. Lembro sim. A senhora me disse que ele havia se perdido de si mesmo. Pois é,
Às vezes as pessoas se perdem e não percebem que estão ferindo quem mais as ama. Ela enxugou as lágrimas com um lenço, e eu ouço a forma como Mariana se expressa e recordo de mim mesma quando me calei por amor. Contudo, ele afirmou com firmeza: a senhora não vai se calar mais. Eu prometo. Foi então que notou um detalhe inquietante. As mãos da mãe tremiam mais do que o habitual. Mãe, você tomou o remédio? Tomei, sim. A Teresa me deu direitinho. Eduardo respirou aliviado, mas o medo logo se instalou dentro dele. Ele percebia que o que ocorria ali ia além de uma simples desarmonia, pois era uma casa marcada por abuso emocional, por anos de silêncio e omissão. Na manhã seguinte, Teresa revelou algo que fez Eduardo congelar. Seu Eduardo, ontem à noite, a dona Mariana entrou no quarto e ficou parada na porta, observando sua mãe adormecida. Não disse nada, apenas ficou ali e depois se retirou. Eduardo sentiu o estômago apertar. A senhora tem certeza? Tenho. Ela chorava, mas era um choro peculiar, de quem está possessa. Aquela cena o acompanhou durante todo o dia, com Mariana parada na porta, encarando a sogra como se estivesse lutando contra algo dentro de si. À noite, ele dirigiu-se ao quarto da esposa e disse: Mariana, precisamos ter uma conversa. Ela respondeu cansada: já sei o que você vai dizer, que sou má, que não presto, que feri sua mãe. Eu só quero compreender o porquê. Ela suspirou e revelou: você deseja saber a verdade? Eu invejava o amor de vocês dois. Nunca tive mãe, Eduardo. A minha me abandonou quando eu era pequena, e cada vez que via vocês se abraçando, era como se o mundo me lembrasse do que eu perdi. Eduardo silenciou, ouvindo a voz dela, que agora não emanava raiva, mas desespero. Eu acreditava que, ao arrancar dela o que tinha de mais precioso, conseguiria compreender o verdadeiro significado do amor. Contudo, o que obtive foi apenas a perda de mim mesma. Ele desviou o olhar e, com sinceridade, disse: ainda é possível se reencontrar, Mariana, mas é necessário querer. Pela primeira vez, as lágrimas brotaram de seus olhos, sem gritos ou disfarces. Apenas uma mulher despedaçada diante do espelho de tudo que havia destruído. Enquanto isso, no quarto ao lado, Dona Celina despertava de um pesadelo. Tremendo, chamou o filho e disse: sonhei que alguém cortava meu cabelo e levava embora minha lembrança de você. Eduardo envolveu a mãe em um abraço apertado. Ninguém vai te tocar, mãe. Ninguém. Porém, no fundo, ele sabia que o corte já havia ocorrido, não nos cabelos, mas nas relações. O lar, que outrora era um refúgio, transformou-se em um campo de perdão, culpa e redenção. Se fosse você, deixaria isso passar? Ou acredita que Dona Celina merece justiça? A chuva começou a cair suavemente naquela noite, tamborilando no telhado como um sussurro de memórias. Eduardo estava sentado no sofá, revisando alguns documentos do trabalho, quando ouviu o leve som de passos no corredor. Era Dona Celina, movendo-se lentamente apoiada na bengala, com o rosto cansado, mas determinado. Mãe, o que faz fora da cama a esta hora? Perguntou, levantando-se rapidamente. Ela sorriu de forma suave e disse: quando o coração não descansa, o corpo também não. Eu precisava conversar com você. Ele a ajudou a sentar-se, cobrindo-lhe os ombros com uma manta, e aguardou. Ela respirou profundamente, como se estivesse reunindo coragem para abrir um baú repleto de dor. Eduardo, nunca quis te contar isso, mas acho que você precisa saber. Ele se aproximou, sentando-se à sua frente, atento. A Mariana não é completamente má, meu filho. Ela carrega feridas que o tempo não conseguiu curar. Contudo, na convivência, a dor dela se transformou em uma espada, e eu fiquei no meio. Ela te feriu, mãe, disse ele com firmeza, sem ocultar o sofrimento. E ninguém tem o direito de despejar suas frustrações sobre os outros. Eu sei, ela respondeu com uma voz suave. Mas escute,
Às vezes aceitamos o mal por medo de perder o pouco de bem que ainda nos resta. Eduardo franziu a testa, tentando entender. Eu percebia quando ela mudava o tom de voz, quando a comida chegava fria, quando desligava o rádio que eu gostava. Eu fingia não saber, pois não queria que você descobrisse e sofresse. Você lutou tanto para chegar onde está. Eu não queria ser um fardo que te puxasse para trás. Nesse momento, Eduardo segurou a mão dela, com os olhos cheios de lágrimas. Fardo, mãe. A senhora foi a razão que me impulsionou a levantar a cada dia. Cada atitude minha era direcionada a ela. Seu sorriso era repleto de ternura. Eu compreendo, mas o sucesso tem o poder de cegar, meu filho. Cega de uma maneira diferente. Ele refletiu sobre isso, percebendo como acabamos nos habituando à ausência, como se nos adaptássemos a uma dor persistente. E ao nos acostumarmos, o coração se torna silencioso. Eduardo inclinou a cabeça, sentindo as palavras dela atravessá-lo como uma confissão que refletia também sua própria verdade. Mãe, começou ele com hesitação. Quando eu a ligava e a Mariana a atendia, ela dizia que a senhora estava dormindo, mas eu sabia que nem sempre isso era verdade. O telefone tocava insistentemente, e com lágrimas nos olhos, ela confirmou a situação. O mais doloroso era ouvir o som cessar, uma angústia que me convencia de que era o melhor a se fazer. Um trovão distante cortou o silêncio, e a luz piscou antes de se restabelecer. Dona Celina passou a mão pelos cabelos, um gesto característico quando se sentia debilitada. Sabe, meu filho, quando ela tentou cortar meu cabelo, não era apenas por raiva, mas para me apagar, para remover de mim aquilo que me fazia lembrar de você, disse ela, revelando a profundidade de sua dor. Ela acreditava que ao cortar, eu deixaria de te esperar. Eduardo se levantou e caminhou até a janela, observando a chuva que caía. Eu nunca deveria ter permitido que as coisas chegassem a esse ponto, refletiu ele. Não carregue a culpa que não é sua, disse ela com firmeza. A culpa pertence àqueles que permitem que o amor se transforme em descaso. Ele se aproximou, ajoelhou-se diante dela e apoiou a cabeça em seu colo, como fazia na infância. Mãe, não quero que a senhora viva com medo dentro da própria casa. A partir de amanhã, tudo mudará, prometeu Eduardo, buscando tranquilizá-la. Ela acariciou os cabelos dele, sorrindo suavemente. Promete que fará as coisas com o coração e não com raiva? Prometo, respondeu ele, sentindo que já havia começado a mudar o que precisava. Por um breve momento, o mundo pareceu se acalmar, com apenas o som da chuva e a respiração de ambos preenchendo o ambiente. Eduardo ajudou a mãe a se acomodar na cama, ajeitou-se o travesseiro e aguardou que ela adormecesse. Quando estava prestes a sair do quarto, ouviu a voz dela, fraca e quase em forma de sussurro. Ela pediu apenas que, quando não estivesse mais presente, ele não esquecesse do que o amor verdadeiro é capaz de perdoar. Eduardo se virou e viu um leve sorriso no rosto da mãe, aquele mesmo sorriso de sua infância que acreditava na bondade, mesmo após ter enfrentado o pior. Aquela conversa se tornou um marco em sua vida. Ele compreendeu que a justiça não se limita a punir, mas também a restaurar o respeito e a dignidade de quem sofreu em silêncio. Naquela noite, enquanto a chuva lavava o quintal, Eduardo fez uma promessa a si mesmo. Sua mãe nunca mais teria que implorar para que alguém respeitasse o que restava de seu amor. Eles permaneceram abraçados até que o relógio se aproximasse da meia-noite. Na manhã seguinte, a casa exibia um semblante de paz, como se a renovação tivesse finalmente chegado. Teresa preparou um mingau de fubá para Dona Celina, enquanto o rádio tocava suavemente e Eduardo revisava alguns e-mails na mesa da sala. Contudo, a serenidade era tão frágil quanto o vidro, e qualquer movimento desatento poderia destruí-la. Nesse momento, Teresa entrou com um caderno nas mãos, afirmando que o havia encontrado no fundo da gaveta da cozinha, próximo ao botijão, escondido atrás das toalhas de mesa.
Era um pequeno caderno de capa azul, com páginas amareladas, que despertou a curiosidade de Eduardo. Ao abrir o caderno, Eduardo se deparou com anotações breves, datas, horários e pequenas observações. Havia registros como remédio azoito, queixas de dor no estômago, rádio desligado devido ao barulho, cabelo preso com força e lágrimas. Ao lado de algumas anotações estavam iniciais que deixaram Eduardo inquieto. A garganta dele ficou seca e ele questionou quem havia escrito aquilo. Teresa coçou a nuca, um tanto constrangida, e comentou que a letra parecia ser da dona Mariana, mas não poderia confirmar. Talvez ela estivesse anotando para controlar a rotina, mas a descoberta não trouxe conforto. Conforme Eduardo folheava mais o caderno, encontrou algumas frases severas que o deixaram alarmado. Anotações como: hoje ela derrubou o copo, punição, sem rádio, comida fria e precisa aprender a obedecer, eram perturbadoras. Eduardo fechou o caderno abruptamente, como se as palavras o queimassem. O som seco do fechamento fez com que Dona Celina, que estava na poltrona, levantasse o olhar e perguntasse se estava tudo bem. Ele respondeu impulsivamente que sim, mas sua voz não sustentou a mentira. Apenas disse que precisava checar uma coisa. Nesse instante, a porta do quarto se abriu e Mariana apareceu, já arrumada, com a bolsa no ombro e um batom impecável anunciando que ia sair. Preciso resolver algumas coisas na rua. Falta sabão em pó. O filtro do purificador quebrou. Este filtro havia sido trocado há 2 semanas e Mariana parou no batente, como se esperasse alguma reação. E daí? Problema em casa nunca falta e nem nas gavetas, pelo visto. Eduardo, por sua vez, levantou o caderno, colocou-o sobre a mesa e começou a folhear até encontrar uma data recente. Punição sem rádio. Que punição é essa, Mariana? Quem é você para punir uma senhora cega? O silêncio tornou-se denso, enquanto Mariana apertava a alça da bolsa, claramente desconfortável. Eu não escrevi isso, ele insistiu. A letra é sua. Você nem se lembra da minha letra. Passa meses fora. Mariana, tentando se firmar, retrucou. Eu lembrei o suficiente para reconhecer a crueldade. Ela deu 2 passos à frente, tentando retomar o controle da situação. Você está criando uma novela em sua mente. Este caderno deveria servir para organizar o dia dela. E punição é um eufemismo, na verdade não é. A tensão no ar era palpável e a conversa prometia desdobramentos inesperados. Quando uma idosa chora ao ver apagada a única alegria de seu cotidiano, a tensão se instala. Eduardo respirou fundo, controlando a raiva que ameaçava transbordar. O remédio fora trocado e era necessário verificar o efeito. Que efeito, Mariana? O efeito de encurtar a vida. Eu não sou uma assassina. Ela explodiu com a voz embargada. Sempre estive aqui enquanto você se aventurava, se exibia e fechava contratos, enquanto eu cuidava, trocava roupas e limpava a casa. Você acha que isso não tem valor? Cuidado e respeito não se medem com recibo. Ela mordeu os lábios, lutando contra as lágrimas enquanto Teresa, discreta, se afastou para cozinhar a cozinha. Dona Celina segurou o terço entre os dedos em silêncio, como se pedisse para que a discussão não se tornasse uma tempestade. Eduardo folheou mais 2 páginas e parou, pálido. Cabelo para cortar amanhã. Se resistir, segure pelos ombros. Ele levantou o olhar e disse: Isso aqui não é organização, é um manual de humilhação. Mariana balançou a cabeça, afirmando que ele não compreendia. Nada aqui é simples. Desde o início, ela me rejeitou e me observava. Sua voz falhou por um instante, como o jeito que mães olham quando acham que o filho fez a escolha errada. Minha mãe é cega, Mariana, disse Eduardo. Do olho? Não, do coração. A sala parecia girar e Eduardo respirou fundo para não responder, tomado pela ira. Se você se sentiu rejeitada por mim, deveria ter conversado com ela, não transformar a casa em um campo de punições.
Mariana respirou fundo, tirou a bolsa do ombro e a apoiou no sofá. Você quer saber a verdade? As mãos dela tremiam. Comecei tentando agradar, juro. Preparava o café do jeito que ela gostava. Deixava o rádio na estação certa e passava óleo no cabelo dela. Queria ser notada, só isso. Contudo, cada agradecimento vinha acompanhado de um lembrete. O Eduardo gosta assim. O Eduardo faz assado. Eu me tornei um lembrete constante do que ela perdeu. A presença do filho, transformando-me em uma sombra do que nunca tive. Isso não te dá o direito de ferir, respondeu Eduardo, com a voz controlada, mas firme. A dor que não se trata se transforma em arma. Mariana encarou o caderno, derrotada por um momento. Então, como quem decide atravessar uma ponte em chamas, disse: Está certo, eu errei, errei profundamente. Se deseja que eu peça desculpas, eu peço. Dona Celina se voltou para a sogra com a voz menos áspera. Me desculpe, fui dura. Estava com raiva da vida e sobrou para você. Prelina ergueu a cabeça em direção à nora, com uma ternura genuína. Como será que a compreensão pode transformar relacionamentos? Eu perdoo aqueles que pedem perdão de coração, mas o perdão não apaga a marca, apenas evita que ela infeccione. Mariana respirou fundo, segurando um soluço. Não sei se sou capaz de consertar isso, mas é preciso começar parando de quebrar. Eduardo devolveu o caderno à mesa e afirmou que a partir de hoje, nada de remédio sem prescrição, nada de cortes, nada de punições. Teresa seguirá o plano de André, e se você desejar permanecer nesta casa, deverá acompanhá-la. Mariana acenou com a cabeça e preparou-se para pegar a bolsa, mas hesitou. Em vez disso, abriu o zíper da frente e retirou um envelope amassado. Já que é um dia de revelações, entregou o envelope a Eduardo, que havia chegado até você há algumas semanas. Eu guardei, mas não tive coragem de te entregar, explicou. Eduardo ficou surpreso ao ver que o envelope ostentava o timbre da clínica oftalmológica onde André trabalhava. Ele abriu, leu em silêncio e sua expressão mudou, voltando a ler como se não pudesse acreditar no que via. Enquanto isso, Mariana, inquieta, aguardava. Dona Celina apertou o terço e indagou: O que é, meu filho? Eduardo levou um segundo para conseguir falar. É um parecer da clínica parceira do André em São Paulo. Eles analisaram seus exames antigos e os novos. Mãe, eles acreditam que há uma chance de recuperar parte da visão. É pequena, mas existe. Ele ergueu os olhos marejados, pois essa informação estava em um envelope escondido. Mariana fechou os olhos, derrotada, pois teve medo. Se ela voltasse a enxergar, veria quem eu realmente sou. E eu, George, não quis arriscar. A sala ficou em silêncio. Não era um grito, nem um golpe. Era a sócada de uma máscara. O que estava disperso em gestos, anotações e silêncios agora tinha um nome, um motivo, um rosto. Eduardo reclinou-se na cadeira, respirando profundamente e tentando juntar as peças de um quebra-cabeça que sempre esteve diante dele. Amanhã iremos a São Paulo, disse por fim, com uma doçura que escondia firmeza. André nos acompanhará. Nesse momento, Dona Celina apareceu na sala com a bengala, os cabelos presos em um coque simples e o xale sobre os ombros. Estou pronta, meu filho, declarou com uma firmeza suave. Quando a esperança chama, devemos ir. Eduardo sorriu, ajustando a gola da mãe. Iremos juntos, mãe, do início ao fim. Enquanto isso, Mariana surgiu no topo da escada, já vestida com a bolsa cruzada no peito. Seu rosto exibia sinais de uma noite mal dormida e desceu lentamente, olhando pouco, como quem pisa em um terreno desconhecido. Que segredos essa jornada revelará? Eu, se ainda fizer sentido, irei com vocês. Falou sem desafiar e sem justificativas. Eduardo concordou, mantendo a mão no ombro da mãe. Você vai, sim, mas hoje tudo é diferente. Hoje fazemos o que é certo no tempo da sua mãe.
A madrugada ela ainda não havia se dissipado quando a casa começou a se agitar. Teresa já estava em pé, organizando os laudos dentro de um envelope pardo e separando uma muda de roupas para Dona Celina. O aroma do café recém-preparado invadia o corredor, criando uma atmosfera de expectativa. Eduardo checava no celular o endereço da clínica em São Paulo e enviava uma mensagem a André informando que estavam a caminho. Era o dia em que talvez uma centelha de luz pudesse retornar. Se houver uma chance de luz para minha mãe, nós iremos atrás. Dona Celina levou as mãos ao rosto emocionada. Eu já tenho luz aqui, apontou para o coração. Mas se Deus quiser, aceito mais um pouco. Mariana enxugou as lágrimas com a palma da mão e, nato em um sussurro, arriscou. Eu vou com vocês, se me deixarem. Eduardo olhou para a mãe, que permaneceu em silêncio por um instante, como se pesasse as palavras com o coração. Vai, disse. Simples. Quem erra e deseja corrigir precisa conhecer todo o caminho. Nesse momento, Teresa surgiu na porta como se já soubesse o desfecho. Eu cuido da bolsa da dona Celina e organizo os laudos, seu Eduardo. Obrigado, Teresa, respondeu ele, guardando o envelope no bolso interno da jaqueta, como se estivesse guardando um mapa. Hoje vamos descansar. Amanhã tentaremos novamente. Mariana pegou a bolsa, mas não fugiu. Sentou-se no sofá, pequena, envolta em seu próprio silêncio. A máscara havia caído, e no lugar dela surgiu uma mulher despida de desculpas e perguntas, tentando aprender a respirar sem se ferir. Eduardo desligou o rádio, ajeitou a manta nos ombros da mãe e a guiou até o quarto. Antes de sair, olhou para a sala. O caderno aberto, o envelope vazio, a nora silenciosa e Teresa recolhendo as xícaras mostravam que nada ali estava resolvido. Mas pela primeira vez, a verdade tinha espaço para se acomodar. No caminho para a andagem, Teresa pegou discretamente o estojo de metal, aquele das tesouras que Eduardo havia trancado na cristaleira. Agora embrulhado em um pano de prato, ela colocou nas mãos dele e pediu que levasse, afirmando que há coisas que não devemos deixar para trás. Assim, nos despedimos. Eduardo caminhou até a lixeira da calçada, abriu o pano e viu o brilho frio da lâmina. Por um instante, sentiu a casa inteira refletida naquela peça. Fechou os olhos, respirou fundo e deixou o estojo cair. O som metálico ecoou, encerrando um ritual que parecia marcar o início de uma nova jornada. A estrada até São Paulo se desenrolou sob os pneus, acompanhada de lembranças que pairavam no ar. No banco de trás, Teresa conversava suavemente com Dona Celina, explicando como seria o atendimento, enquanto Eduardo dirigia com atenção. Mariana mantinha as mãos unidas sobre o colo, como se segurasse um desejo que ainda não sabia expressar. Dona Celina, com a voz suave, sugeriu que, caso se sentisse cansada, poderiam retornar a qualquer momento. Já me cansei muito sem sair do lugar, minha filha, respondeu a idosa sem rigidez. Hoje eu quero me cansar caminhando. Chegaram à clínica no final da manhã, onde o saguão iluminado exibia o aroma de antisséptico, complementado por vasos de samambaia em um canto. André os aguardava próximo ao balcão, trajando o jaleco e exibindo um sorriso caloroso. Bom dia, dona Celina. Que alegria vê-la. Ele se inclinou, oferecendo o braço. Vamos juntos, está bem? Enquanto a recepção verificava na documentação, Mariana retirou da bolsa um caderno azul, o mesmo em que anotava suas observações, e entregou-o a Eduardo com cuidado. Eu trouxe, é seu. Ele respondeu que não tinha mais o direito de olhar para aquilo, aceitando o objeto sem euforia nem ressentimento, ciente do peso que carregava. Obrigado, disse, guardando-o no envelope pardo junto com os laudos. A partir de agora, quem define a rotina é o respeito. Uma enfermeira chamou o nome de Dona Celina, e todos se levantaram, mas Mariana permaneceu baixando os olhos e respirando profundamente.
Eduardo, então, começou a buscar as palavras. Vou até aqui. Acho que o restante do caminho é de vocês. Preciso ficar em silêncio sem machucar. Ele mencionou que Carla morava a 3 quadras dali e que iria para lá, prometendo enviar essa localização mais tarde. Dona Celina, apoiada no braço de André, virou o rosto em direção à nora. Mariana, despedida não é punição, é cuidado. Às vezes nos afastamos para não derrubar o que está sendo erguido. Mariana mordeu o lábio, assentindo com lágrimas contidas. Obrigada, Dona Celina, por ainda me tratar como gente. Eduardo se aproximou, sentindo que havia tanto a dizer. Dor, raiva, memória se entrelaçando. No entanto, ele optou por uma frase simples, adequada ao momento. Hoje a prioridade é a minha mãe. Depois conversamos. Ela concordou sem tentar negociar. Abriu a bolsa e retirou um chaveiro com 3 chaves. Da cristaleira, do portão e da porta dos fundos, colocando-o em sua mão. Como será o próximo passo dessa jornada? Fico sem. Você cuida. Eu cuido, disse, fechando os dedos sobre o metal frio. Mariana respirou fundo, recuou um passo e, em seguida, 2. Olhou pela última vez para Dona Celina e fez um gesto sutil com a cabeça. Vai em paz, em silêncio. Virou-se e caminhou pelo saguão ensolarado, reduzindo-se à figura de uma mulher que, pela primeira vez, escolhia sair antes de ferir. Vamos, Dona Celina, disse André, com suavidade, enquanto indicava o caminho. Eduardo ajustou o xale que cobria os ombros da mãe e caminhou ao lado dela, seguido por Teresa, que carregava o envelope pardo. O corredor branco parecia interminável, mas cada passo exibia a determinação de quem decidiu prosseguir. Na entrada da sala de exames, Dona Celina apertou a mão do filho. Seu pai partiu sem se despedir, murmurando quase inaudivelmente: Hoje estou me despedindo de outra coisa, do medo. Eduardo esboçou um sorriso tímido, com os olhos brilhando de emoção, e afirmou: Estou aqui e, aconteça o que acontecer lá dentro, sairemos juntos. A enfermeira abriu a porta e eles adentraram. Do lado de fora, o saguão retomou sua rotina habitual, repleto de vozes e passos, como se nada fosse incomum. Contudo, ali, naquele instante suspenso, uma despedida havia ocorrido. Não apenas de pessoas, mas de instrumentos, costumes e sombras. Para trás, deixavam uma casa de silêncio punitivo, enquanto à frente se abria uma oportunidade, pequena talvez, mas inteira, de recomeço. Enquanto a porta se fechava, Eduardo recordou o som do estojo metálico colidindo com a lixeira, o brilho apagado da tesoura e as chaves agora em seu bolso. Cada coisa em seu devido lugar, cada objeto significando outra coisa. Pois para seguir em frente, às vezes é necessário dizer adeus ao que nos prende. E assim, o exame teve início, estendendo-se além do que imaginavam. Quando a porta finalmente se abriu, André apareceu à frente, com aquele jeito tranquilo de quem sabe equilibrar realidade e esperança. Dona Celina se saiu muito bem, informou ele, olhando diretamente para Eduardo. Realizaram um mapeamento completo. A equipe irá revisar tudo e me fornecer um parecer final em alguns dias. Existe uma pequena possibilidade de intervenção, mas a decisão deve ser cautelosa. Eduardo assentiu, segurando-as a ansiedade com firmeza. O importante é que hoje avançamos, respondeu, esboçando um sorriso que misturava cansaço e alívio. No caminho de volta para casa, Teresa Mamor acomodou um travesseiro no colo de Dona Celina para para a viagem. A jornada estava apenas começando, e a esperança de dias melhores iluminava o caminho. A idosa reclinou a cabeça e permaneceu em silêncio por alguns minutos, ouvindo a cidade passar como um rio de sons. De repente, pediu: Filho, quando chegarmos, você toca o rádio? Aquele bolero antigo. Eduardo riu baixinho. Melhor que rádio, mãe. Hoje eu vou comprar um piano.
Ao ouvir isso, ela sorriu como uma criança, recordando o sorriso que tinha na casa da tia Nair. Igual, ou melhor, vamos encher a casa de música novamente. Ainda no fim da tarde, Eduardo estacionou em uma loja de instrumentos da cidade e voltou com um piano vertical de madeira clara, usado, mas com um som puro. Dois colaboradores trouxeram o piano com delicadeza, enquanto Teresa organizava a sala como uma maestrina à frente de uma orquestra. Coloca no canto da janela, solicitou Eduardo, onde a luz matinal se infiltra. Dona Celina se aproximou com passos pequenos, os dedos explorando o contorno do instrumento. Faz tempo que não sinto o peso de um piano em casa, murmurou, acariciando a tampa como se reconhecesse um velho amigo pelo toque. Eduardo levantou a tampa e dedilhou duas notas. O som ecoou pelo ambiente, varrendo a poeira e o silêncio que antes dominavam o espaço. Ele começou a tocar devagar uma canção que sua mãe costumava cantar na infância, errando um acorde aqui e ali, rindo de si mesmo e recomeçando. Vai, filho, disse Dona Celina emocionada. A casa está ouvindo. Na primeira noite com o piano, a rotina se transformou. Teresa preparou um chá de camomila e André apareceu com um pão caseiro assado pela esposa. Os quatro se reuniram à mesa da cozinha, onde não havia extravagâncias, apenas uma sopa simples, pão quentinho, risos tímidos e conversas sinceras. Após o jantar, Eduardo puxou a poltrona da mãe para perto do piano. Mãe, me ensina aquela parte que sempre erro, a da mão esquerda, pediu ele. Orgulhosa por ainda poder ensinar, ela respondeu: marca o compasso no peito e escuta-te respiração. Boa música entra pelo ouvido e encontra o coração no tempo certo. Ele seguiu suas instruções, repetindo duas, três vezes, até que finalmente acertou. Quando a harmonia se estabeleceu, a atmosfera mudou. Teresa enxugou os olhos rapidamente, como quem não quer ser vista emocionada em plena atividade. Até a casa parecia respirar no mesmo ritmo. Nos dias seguintes, a reconexão deixou marcas sutis e profundas. Eduardo ajustou seus horários de trabalho, levou a mesa do escritório para o quarto dos fundos, próximo ao jardim, e instituiu a hora do rádio. Será que a música poderia realmente transformar a vida deles? Todo fim de tarde, 30 minutos de músicas antigas se transformavam em um culto doméstico à alegria. Hoje é Nelson Gonçalves ou Ângela Maria? Ele perguntava. Hoje é silêncio com as janelas abertas, respondia a dona Celina, para eu ouvir o vento conversando com as folhas. Na sexta-feira, Eduardo fez um bolo de fubá seguindo a receita manuscrita no caderno de dona Celina, o mesmo caderno manchado de óleo ao longo dos anos. Embora ele tenha errado o ponto e o bolo tenha crescido torto, eles riram juntos. Tá perfeito, disse ela, mordendo-lhe o primeiro pedaço, porque tem gosto de tentativa. Além disso, eles também resgataram rituais esquecidos. Teresa, com sua vasta experiência, estabeleceu uma rotina carinhosa que incluía medicamentos nos horários certos, banho morno com toalha becilha aquecida e uma breve caminhada na calçada às 10 da manhã, usando chapéu de palha em dias ensolarados. A cada gesto, Dona Celina recuperava algo que havia perdido sem perceber: autonomia, prazer, voz. Hoje a senhora escolhe-lhe o cardápio, anunciou Teresa em um domingo. Arroz com quiabo e frango cozido, respondeu a idosa rindo, para ensinar meu filho que comida de verdade não vem em caixa. Assim, Eduardo aprendeu e à noite tocou no piano com notas que agora soavam firmes. Havia música até nos silêncios, quando todo o vazio da casa deixava de ser uma ameaça e se tornava um descanso. No entanto, Mariana, por sua vez, não apareceu. Nos dias seguintes, enviou duas mensagens breves. Estou na casa da Carla e, se precisar, ajudo com as compras. Eduardo agradeceu, evitando conversas longas, pois havia feridas demais que pediam cuidado e tempo. Você sente falta dela?
perguntou Dona Celina em uma tarde. Sinto falta do que prometemos ser, respondeu ele com sinceridade. Do que poderia ter sido se eu tivesse prestado atenção e ela tivesse pedido ajuda. A vida é uma melodia que compomos com a mão que temos, dizia a mãe. O que ficou fora do tom se torna aprendizado para o próximo compasso. No final de uma dessas tardes, André chegou com o parecer preliminar da equipe de São Paulo. Embora não fosse uma notícia definitiva, abria uma janela de possibilidade segura. Eles decidiram seguir adiante com exames complementares e um teste clínico. Vamos por etapas, explicou André. Nada de promessas vazias, apenas passos firmes. Eduardo respirou aliviado, pois não era milagre, mas um caminho, e isso já era suficiente. Naquela noite, ocorreu um pequeno episódio que passou despercebido à primeira vista. Após o banho, com o cabelo solto e úmido, Dona Celina parou diante do piano. Em silêncio, apoiou os dedos nas teclas e buscou uma nota única. Ao encontrá-la, sorriu. Depois de um breve momento, achou outra vizinha e juntou as duas devagar, como quem reencontra endereços antigos. Eu te encontrei, sussurrou suavemente para sua própria música. Assim, com passos de formiga e coração de elefante, mãe e filho se reconectaram, não por meio de discursos, mas pela rotina, não por espetáculos, mas pelo cuidado. A casa, que antes era um mapa de punições, transformou-se em um calendário de ternuras. Terça-feira era dia de piano, quinta-feira de bolo e domingo de visita ao jardim, sempre acompanhados de uma história de quando ele era menino. E ela, seu farol. Na hora de dormir, Eduardo posicionou a caixinha de madeira com a mecha e o laço azul sobre a cristaleira, não como um relicário escondido, mas como uma lembrança pulsante. A mecha já não era na parte que faltava, mas o que restou, suficiente para relembrar de onde vieram e aonde almejavam chegar. Boa noite, mãe. Boa noite, meu filho. Amanhã voltamos a tocar, e se a vida permitir, a gente canta. Na semana seguinte, a rotina continuou seu curso, com o piano ao entardecer, os remédios nos horários certos e breves caminhadas pelo jardim. Foi então que, numa manhã ensolarada, o telefone tocou. Teresa atendeu e correu para a sala, com os olhos brilhando de uma esperança contida. Seu Eduardo, é o doutor André. Ele pegou a ligação, sentindo seu coração acelerar. Fala, André. A voz do amigo era firme. Recebemos o parecer final da equipe de São Paulo. A dona Celina tem catarata densa, mas a retina responde ao estímulo. Podemos tentar a cirurgia de catarata com lente intraocular. Não é um milagre, é medicina com responsabilidade. A chance de recuperar parte da visão. Eu recomendo. Eduardo fechou os olhos por um instante, respirou fundo e sorriu como quem carrega o mundo por dentro. Vamos em frente. 2 dias depois estavam de volta à clínica. Mariana não compareceu, mas enviou uma mensagem breve. Estou torcendo daqui. Teresa segurava o envelope dos exames junto ao peito, como se transportasse um andor. André os recebeu no centro cirúrgico e explicou tudo novamente, com calma, dirigindo mais o olhar para Dona Celina do que para o filho. Dona Celina, a senhora vai sentir uma luz intensa, mas não precisa ter medo. Estarei ao seu lado o tempo todo. Se em algum momento quiser parar, nós paramos. Combinado? Combinado, meu filho, respondeu ela com a serenidade de quem já enfrentou mares mais turbulentos. A cirurgia transcorreu como um fio delicado passando pelo buraco da agulha. Do lado de fora, Eduardo caminhava de um lado para o outro com as mãos nos bolsos, recordando seu primeiro dia de aula, a febre que teve aos 8 anos, o aroma do bolo de fubá e aquela mecha na caixinha de madeira, com o laço azul e a promessa escrita em letra trêmula para o dia em que você voltar para casa, meu filho. Após 2 horas, André saiu, com a máscara pendurada no pescoço e um sorriso que transmitia: deu certo. Sem precisar perguntar,
Eduardo compreendeu que era momento de observar e proteger com carinho, sem esforço, conforme orientou o médico. O olho ainda estava sensível, mas ali ele abriu um sorriso pleno, pois a cirurgia foi um sucesso. Na sala de recuperação, reinava uma penumbra tranquila. Dona Celina estava sentada, envolta por um curativo translúcido que filtrava a luz suavemente. Eduardo aproximou-se com cautela, como se temesse perturbar aquele pequeno milagre. Mãe! Ela virou o rosto em direção à voz, buscando o contorno familiar com a alma. Você está aqui, não é, meu filho? Estou. Ele segurou a mão dela, afirmando: Estou inteiro. André pediu que a iluminação da sala fosse levemente aumentada, e um retângulo de luz avançou pelo chão até alcançar os pés da cadeira. Dona Celina ergueu o queixo como se estivesse sentindo o aroma da luz, e disse com hesitação: Eu percebo claro e escuro, como se a noite tivesse esquecido de fechar a cortina. Eduardo, emocionado, riu e chorou ao mesmo tempo. É exatamente isso, mãe. A cortina está se abrindo. Antes de partirem, André entregou um pequeno envelope a Eduardo. Isso chegou na clínica ontem. A equipe de arquivo encontrou junto dos seus primeiros exames antigos em Campinas. Ele fez um gesto para que o amigo abrisse. Dentro havia uma foto antiga e desbotada, com uma anotação no verso: Eduardo, 7 anos. Apresentação na escola. Piano. Ao lado da foto havia um papel dobrado, amarelado pelo tempo. Eduardo desdobrou, reconhecendo imediatamente a caligrafia da mãe. Se um dia eu não puder te ver tocando, eu vou te ouvir. E se um dia eu não puder te ouvir, eu vou te sentir. O amor encontra um jeito. Ele levou a foto até a mãe lhe dizendo: Mãe, a senhora escreveu isso quando eu era criança. Eu escrevi, respondeu ela, sorrindo como se tivesse descoberto um segredo de si mesma. Sempre escrevi com o coração. No caminho de volta, a conversa foi escassa, mas o silêncio não era desconfortável, era reverente. Afinal, como as palavras podem ser insuficientes diante de momentos tão significativos? Ao chegarem em casa, Eduardo guardou a foto e o bilhete dentro de uma caixinha de madeira, junto com uma mecha de cabelo atada com um laço azul. No dia seguinte, André apareceu cedo e trouxe o kit para verificar a pressão ocular. Como sempre, explicou o procedimento 2 vezes. Dona Celina estava pronta para remover o curativo, e ele disse com uma voz que se adequava ao momento: Vou retirar o curativo. Não force nada. Se sentir cansaço, paramos. Nesse instante, Teresa abriu a janela da sala, permitindo que a luz da manhã entrasse suavemente, como se pedisse licença para se acomodar. André soltou as bordas do curativo, afastou o Nicido e a luz repousou sobre o olho operado de Dona Celina. Ela piscou lentamente, levou a mão ao braço do filho, segurou firme e, com calma, inclinou o rosto em direção à janela. Há um claro, disse ela, tateando as palavras, enquanto um escuro delineava o claro. Eduardo, emocionado, mordeu o lábio para conter o choro e respondeu: São as árvores do nosso quintal, mãe. Ela virou o rosto em sua direção, buscando algo que seu coração já conhecia intimamente. Por um instante, que se estendeu como uma eternidade, vislumbrou a silhueta do filho. Não era um rosto definido, nem os detalhes, mas uma forma viva, um jogo de luz e sombra que refletia a presença que ela sempre tocou. A voz dela soou suave. Você é você. Nesse momento, Eduardo se ajoelhou diante dela, alternando risos e lágrimas, agradecendo por tudo que poderia ser agradecido. Sou eu, mãe, sou eu. Enquanto isso, Teresa, na entrada, levou as mãos ao peito, e André respirava com delicadeza, como se temesse espantar um pássaro recém-chegado. A casa inteira parecia se mover em direção à própria luz, criando uma atmosfera de renovação. Foi então que surgiu a segunda revelação, inesperada para todos. Mariana apareceu no portão,
hesitante, segurando uma sacola. Ela não entrou de imediato. Apenas chamou Eduardo pelo nome e aguardou com respeito. Ele se aproximou da calçada, ainda com os olhos marejados, e perguntou: O que foi? Mariana respirou fundo e estendeu a sacola, dizendo: Encontrei isso na minha bolsa. Deveria ter entregue antes. Sua voz estava baixa, sem explicações. É um gravador antigo da sua mãe. Ela me pediu há anos para registrar algo e guardar. Eu havia esquecido. A Carla me ajudou a trocar a pilha. Funciona. Eduardo pegou o pequeno e velho aparelho com um botão vermelho e retornou à sala em silêncio, enquanto Mariana ficou do lado de fora, como se soubesse que aquele espaço não lhe pertencia. Ele apertou o play e a voz de Dona Celina, alguns anos mais jovem, preencheu o ambiente com doçura e firmeza, trazendo a coragem de quem guarda o outro no coração. Se um dia meu menino voltar cansado do mundo, quero que ele ouça isso. Eu não precisei dos olhos para perceber quem você se tornou. Se o sucesso te afastar, eu te encontrarei pelo aroma do café, pelo som, pela lembrança do teu cabelo caindo na minha mão. E se você achar que me perdeu, volte. Estou aqui com o laço azul guardando o tempo. Após alguns minutos de silêncio, entrelaçados por lágrimas suaves e sorrisos gratos, a gravação chegou ao fim. Dona Celina estendeu a mão com calma e pediu: Reproduza novamente, meu filho. Ele fez isso, e pela primeira vez, enquanto a própria voz do passado abria as janelas do presente, ela viu, não com clareza, mas com suficiente nitidez, o filho ao piano, o retângulo da janela e o brilho da caixinha sobre a cristaleira. O mundo havia recuperado seu contorno. Agora eu posso ver um pouquinho, disse emocionada. E isso é o bastante para reconhecer o que sempre esteve presente. Eduardo se inclinou e encostou a testa na dela. A senhora me deu a vida em duas ocasiões. Do lado de fora, Mariana permaneceu parada, pedindo entrada apenas ao testemunhar a música que tantas vezes desligou, chorando em silêncio. Não era a raiva de antes, mas um novo choro que surgia, onde a culpa se transforma em arrependimento. A revelação, afinal, só na medicina que trouxe clareza, estava naquele gravador esquecido, uma carta de amor oculta no tempo, promessa de mãe que atravessou escuridão, punições e silêncios para finalmente iluminar o interior da casa. E no brilho delicado que agora tocava o olhar de Dona Celina, havia uma certeza. O amor sempre encontra um caminho. Os dias que se seguiram foram de tranquilidade. Uma paz distinta, não aquela que provém do silêncio, mas a que renasce após uma tempestade, quando o chão ainda está úmido e o ar exala cheiro de recomeço. Dona Celina começou a perceber pequenas sombras, luzes e figuras familiares. Embora não fosse uma visão completa, era o suficiente para reacender o que o tempo havia ofuscado. Eduardo transformou a casa, pintou as paredes, abriu as janelas e deixou o sol entrar. Até o relógio de parede que havia parado no dia da discussão voltou a marcar as horas. O tempo voltou a fluir, disse Teresa com um sorriso. E dessa vez ele está em harmonia com a casa. Certa tarde, enquanto o piano soava suavemente, André apareceu sem aviso prévio, trazendo um presente nas mãos. Uma fotografia impressa da equipe que havia realizado a cirurgia, todos sorridentes. Eles pediram para entregar, disse ele. Comentaram que essa história inspirou muitas pessoas lá dentro. Eduardo pendurou a foto na parede da sala quando Dona Celina ouviu o som do martelo e perguntou: O que é isso, filho? Em um domingo, Mariana apareceu na calçada, trazendo uma sacola de pães de queijo e olhos cheios de lágrimas. Ela não trouxe desculpas prontas, apenas o gesto simples de estar presente. Eduardo abriu o portão e, por um momento, permaneceram em silêncio. Foi Mariana quem quebrou esse silêncio ao dizer que não esperava que confiassem nela, mas que apenas desejava ajudar, mesmo que à distância. Ela mencionou que estava fazendo terapia
e que Carla a ajudou a compreender coisas que antes negava. Eduardo assentiu, entendendo que cada um arca com o peso de suas próprias feridas e que o essencial é o que fazemos a seguir. Dona Celina, ouvindo as vozes, chamou. Quando soube que era Mariana, pediu para ela entrar, pois café fresco não espera ninguém. Mariana respirou fundo, entrou devagar e se ajoelhou diante da idosa. Ela pediu desculpas, explicando que não desejava ser vista como a mulher que gritou, mas sim como alguém que aprendeu a silenciar para ouvir. Dona Celina, acariciando o rosto dela, percebeu o arrependimento no toque e afirmou que já havia perdoado no instante em que Mariana chorou à porta, sem solicitar nada. O perdão, disse a idosa, não é apagar, mas ensinar ao outro a cuidar da cicatriz. Mariana, emocionada, chorou enquanto segurava as mãos delicadas da sogra. André e Eduardo se entreolharam, cientes de que não havia mais palavras a serem ditas. A casa inteira parecia soltar um suspiro de alívio. Teresa, com discrição, afastou-se para moer a cozinha. Naquela mesma tarde, Eduardo voltou a tocar piano, e Mariana sentou-se no sofá ao lado de Dona Celina. O som preencheu o ambiente com a mesma melodia de quando tudo começou, mas agora tocada com uma nova suavidade, como se cada nota pedisse desculpas e prometesse um recomeço. Eu gosto desse som, comentou Dona Celina. Parece que o mundo está pedindo perdão e aceitando, mãe, completou Eduardo sorrindo. O sol do entardecer iluminava a sala, tingindo-se o cabelo de Mariana com um brilho dourado. Por um momento, Dona Celina viu com clareza suave o reflexo dos fios do filho na luz. Como seria se todos pudessem sentir essa mesma luz em seus corações? Não era uma visão completa, mas suficiente para vê-lo sorrir. Quando o piano silenciou, ela murmurou emocionada que agora poderia descansar em paz, pois havia reencontrado seu filho. Eduardo se aproximou, envolveu-a em um abraço e disse que ela ainda iria ensinar mais umas 100 músicas. Ela riu com aquele riso pequeno e cheio de vidas, afirmando: Eu ensino, mas só se for para tocarmos juntos. E assim tocaram até a noite cair, fazendo com que o mundo inteiro parecesse caber naquela sala, onde um dia houve gritos, mas agora havia música. A melodia continuou a soar, e pela primeira vez em muito tempo todos riram juntos. Esse riso leve e genuíno representava a compreensão de que o perdão não apaga o passado, mas reescreve o futuro. A câmera da vida se afastava lentamente, como se quisesse preservar aquele momento especial. Na cristaleira, a caixinha de madeira com laço azul refletia a luz do entardecer, simbolizando um amor que resistiu a tudo. Com o passar dos meses desde o dia da cirurgia, a casa de Dona Celina se transformou. Agora, o som do piano se misturava ao aroma do café fresco, criando uma atmosfera acolhedora. Todas as manhãs, Eduardo trabalhava em casa, mais presente do que nunca, enquanto Teresa, já parte da família, sempre dizia que ali não havia mais silêncio, apenas pausas entre risadas. Certa tarde, Eduardo organizou uma pequena reunião na varanda. Havia bolo de fubá, café fresco e o velho rádio tocando essa melodia que Dona Celina tanto apreciava. Ele segurou as mãos dela e declarou: Mãe, se algum dia eu me perder novamente, a senhora me traz de volta, certo? Ela sorriu com a tranquilidade de quem superou a escuridão, respondendo: Eu não trago, filho. Eu espero. O amor não força, ele ilumina o caminho. Emocionado, Eduardo replicou: Então a senhora me guiou até aqui. Com o passar do tempo, Mariana retornou não como antes, mas transformada, mais humilde e em paz, buscando retribuir as duras lições que a vida lhe ensinou. Ela auxiliava Dona Celina no jardim, lia em voz alta os salmos preferidos da idosa, e finalmente compreendeu que cuidar não é dominar, mas compartilhar o fardo com amor. Dona Celina
Ao contemplar o quintal onde os raios de sol dançavam nas folhas, murmurou: Agora sim, consigo enxergar o amor, e ele é mais belo do que eu lembrava. Assim, entre perdão, recomeço e acordes de piano, a história de Dona Celina e Eduardo chegou ao fim da mesma forma que começou, com amor. Um amor que vê mesmo na escuridão e que não depende de milagres para ser eterno. Você já parou para refletir sobre o poder do amor em sua vida? Enquanto a câmera imaginária se afastava da varanda, a cena congelava naquele momento, com o piano, o café, o laço azul refletindo a luz da tarde e três corações que, apesar das feridas, aprenderam a observar a vida com novos olhos. Assim se encerra a narrativa de Dona Celina, uma história de dor, perdão e recomeço. Esta narrativa revela que, quando o amor é genuíno, ele não precisa ver para continuar a enxergar. Agora, gostaria de saber sua opinião sobre essa história. Deixe seu comentário aqui e, se você se emocionou, curta e compartilhe este vídeo com alguém que acredita no poder do amor e do perdão. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar mais histórias tocantes. Clique na próxima narrativa, pois o que vem a seguir certamente tocará ainda mais seu coração. Nos vemos lá.